Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 38. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Palavra do Senhor Deus. Então nós vemos que os discípulos de Jesus, quando estavam fazendo a obra de Deus, amando de Jesus, curando os enfermos, expulsando os demônios, eles receberam a ordem de Jesus para fazer esse trabalho. Jesus enviou eles e disse: olha, curai os enfermos, expulsai os demônios. E eles saíram curando os enfermos, expulsando os demônios, e ficaram alegres. E disseram: olha, mestre, até os demônios nos submetem. Disseram: Jesus, nós usamos o nome do Senhor para expulsar os demônios saem, eles se submetem. Ficaram alegres, ficaram felizes. E Jesus chegou até a dizer o seguinte: olha, não ficai felizes porque os demônios se submetem, mas ficar felizes antes porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Mas o objetivo e o foco desta mensagem não é sobre o nome escrito no livro da vida. Não que isso não seja importante, sim, é muito importante. Mas o objetivo e o foco é o seguinte: é que os discípulos se depararam com um homem que também estava expulsando o demônio. E este homem estava usando o nome de Jesus. Detalhe: este homem não era discípulo de Jesus. Este homem não andava com Jesus. Este homem não conhecia Jesus. Este homem não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, discípulos. Agora, mesmo sem conhecer a Jesus, mesmo sem andar com Jesus, mesmo sem fazer parte do grupo dos 12 e mesmo sem ter recebido a ordem de Jesus para expulsar demônio, este homem ouviu falar que o nome de Jesus era poderoso, que quando se usava o nome de Jesus, os demônios saíam. E este homem, só de ter ouvido falar isso, ele começou a usar o nome de Jesus. E você sabe o que acontecia? Os demônios saíam. Ele dava a ordem no nome de Jesus e os demônios saíam das pessoas. Nós não estamos dizendo que este homem era um falso profeta. A Bíblia não relata a índole dele. A Bíblia só relata que este homem não andava com Jesus, não conhecia Jesus, não fazia parte do grupo dos 12, não recebeu ordem nenhuma para expulsar demônio, mas mesmo assim, ele começou a expulsar demônios, e usando o nome de Jesus para isso. E detalhe, ele tinha êxito no seu trabalho. Os demônios saíam. Então os discípulos, vendo isso, chegaram nele e disseram: meu amigo, em outras palavras, você não anda com Jesus, você não segue Jesus, você não conhece Jesus, você não faz parte do nosso grupo, então para com isso, para de usar o nome de Jesus para expulsar demônios, hein? Proibiram aquele homem e relataram o caso a Jesus, disseram: Jesus, nós proibimos, hein? Porque ele não anda conosco, ele não faz parte, e ele está aí, ó, fazendo o mesmo que a gente faz. Preste atenção. Um homem que não fazia parte do grupo dos 12 que foram selecionados por Jesus, um homem que não recebeu a ordem de Jesus para expulsar demônio, um homem que não conhecia Jesus, não conhecia sequer os 12 apóstolos, passou a usar o nome de Jesus e os demônios saíam. Compreende?
o poder que há no nome de Jesus. É por esse motivo que não é pelo fato de uma pessoa expulsar um demônio que significa que essa pessoa é de Deus. Porque muitos pregadores e pregadoras dos dias atuais, eles expulsam os demônios, quando não é fingimento, porque existem casos onde eles pagam os atores, dão dinheiro para a pessoa fingir que está endemoniada. Há casos assim. Eles dão dinheiro, a pessoa finge estar endemoniada, finge dar uma facada neles ali. Para o bom entendedor, já deu para entender, né? A pessoa finge dar uma facada no pregador, o pregador dá uma ordem, a pessoa cai ali com a faca na mão, fingindo ser um demônio. Compreenderam e entenderam, né? Então, há muito espetáculo dentro dessas igrejas. Muito espetáculo. Tem muita mentira. Mas existem casos onde o demônio se manifesta de verdade. Mesmo nesse espetáculo aí, há casos onde é demônio de verdade. Tem casos que o demônio se manifesta de verdade. E mesmo a pessoa não sendo de Deus, ela expulsa o demônio. E é isso que nós temos que entender, porque as pessoas talvez conhecem os demônios. Por ter passado pelo espiritismo, ela conhece os demônios. Então ela chega numa igreja dessa, ela vê o demônio se submeter, na cabeça ela diz, poxa vida, isso aqui é de Deus mesmo. Porque eu sei que isso aí é um demônio, eu conheço o demônio teve que ajoelhar, e o demônio teve que se submeter, e o demônio teve que sair. Não, aqui é mais forte do que aonde eu ia, porque eu ia no espiritismo, eu me ajoelhava diante desses espíritos, e aqui os espíritos estão se ajoelhando diante desses homens, então quer dizer que esses homens estão servindo algo mais forte do que eu servia, então eu vou ficar aqui mesmo. E muitas pessoas que conhecem os demônios, elas analisam desta forma, porque elas dizem, não, lá no espiritismo, lá quem manda são os demônios, os espíritos, as entidades. Lá eles são fortes, agora aqui na igreja eles estão ajoelhando e estão tendo que sair, então quer dizer que o Deus que esses crentes aqui servem é mais forte. Eles interpretam desta forma. Eles interpretam que a igreja está correta, que o pregador tem autoridade, ou a pregadora, que eles estão ali e tem toda a autoridade no mundo espiritual. Mas preste atenção numa coisa. Nós já vimos que, mesmo se a pessoa não conhece Jesus, mesmo se não é chamado por Jesus, ela usa o nome de Jesus, o demônio sai. Nós vimos isso e nós provamos isso para você na palavra de Deus. Agora vamos ver um outro versículo da palavra de Deus. Esse, meu amigo e minha amiga, é para jogar por terra o que esses homens fazem, essas mulheres fazem dentro das igrejas. É para provar que não é porque um demônio sai, mesmo sendo um demônio verdadeiro, significa que a pessoa é de Deus. Preste atenção. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23 diz: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Esse profetizamos é anunciar a palavra, pregar a palavra. E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Repare que Jesus disse que no dia do julgamento, um grupo grande de pessoas vão questionar ele. Vão dizer, Jesus, espera aí. Em seu nome, nós anunciamos o evangelho lá na terra. Nós pregamos o evangelho no seu nome. Nós defendemos a sua causa, Jesus. Jesus, no seu nome, nós expulsamos muitos demônios. Jesus, no seu nome, operamos milagres, maravilhas e prodígios.
Então, olha o que Jesus vai responder. Jesus não vai dizer que eles estão mentindo, que eles nunca fizeram isso. Jesus concorda, realmente, vocês fizeram isso. E olha o que Jesus responde em Mateus capítulo 7, versículo 23. Isso aqui, meu amigo e minha amiga, é para provar para você que não é pelo fato de uma pessoa fazer sinais que ela é de Deus. Preste atenção. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O que Jesus está dizendo? Jesus está afirmando que mesmo uma pessoa que não é dele, que pratica o mal, ela usa o nome dele, o demônio sai. Ela usa o nome dele, o milagre acontece. E ela anuncia o evangelho no nome dele. Mesmo uma pessoa que não é dele, que pratica o mal, é capaz de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mesmo quem não é dele. E quem faz esses sinais, nesse caso, é o próprio Deus. Aí você diz, mas como que Deus, sabendo que a pessoa não é dele, vai operar milagres? Como que isso é possível? Depois nós vamos chegar nesse ponto e explicar para você como que isso é possível. Nós estamos provando para você que mesmo a pessoa que não é de Deus, a pessoa que não é de Deus, que é uma pessoa que pratica o mal, ela consegue expulsar demônios. Ela consegue fazer sinais e maravilhas. E Jesus vai dizer que um grupo grande de pessoas no dia do julgamento vai dizer, espera aí, Jesus, o Senhor está nos condenando? O Senhor está nos condenando por toda a eternidade? Espera aí, está errado, Jesus. Jesus, quando nós estivemos lá na terra, nós anunciamos o evangelho no seu nome. Nós pregamos a palavra no seu nome. Olha, Jesus, no seu nome, nós expulsávamos os demônios. Nós dávamos a ordem, os demônios saíam. Jesus, no seu nome, nós fizemos milagres e maravilhas. Jesus, paralítico andava, mudo falava, defunto ressuscitava. Jesus, olha, teve casos de cadeirante. Olha, Jesus teve muitos milagres. Jesus, nós operamos sinais e maravilhas no seu nome. Nós anunciamos a palavra no seu nome, Jesus. Jesus vai dizer, muito bem, vocês fizeram isso mesmo. Mas tem um porém. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Vocês não são meus. Vocês nunca foram meus. Portanto, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo, para os seus anjos. Porque o fogo eterno foi preparado para o diabo e para seus anjos, mas esses que praticam o mal vão para lá também. E Jesus vai mandar para o fogo eterno no dia do julgamento a maioria desses homens e mulheres que estão anunciando o evangelho, que estão expulsando demônios e curando os enfermos no nome de Jesus. Mas por que Jesus vai fazer isso? Porque a maioria não é dele. Aí você diz, mas como que pessoas que não é dele conseguem operar sinais usando o nome dele? Como que isso é possível? Mateus, capítulo 28, versículo 18. A Bíblia interpreta a Bíblia, meu irmão e minha irmã. A Bíblia interpreta a Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículo 18 diz, Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Toda autoridade, todo o poder foi dado a Jesus. Foi dado por quem? Por Deus. O Deus Pai deu todo o poder ao Deus Filho. Este nome, Jesus Cristo, diz a palavra, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. É o nome de Jesus que tem poder, meu amigo e minha amiga.
Todo poder está no nome de Jesus Cristo. É isso que você tem que entender. Aquele homem que não foi chamado por Jesus na passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Aquele homem que não fazia parte do grupo dos 12. Aquele homem entendeu que o nome de Jesus Cristo era poderoso. Naquela época ele entendeu isso. E ele passou a usar o nome de Jesus e os demônios passaram a sair. Porque ele usava o nome de Jesus Cristo, ele dizia, demônio, sai no nome de Jesus Cristo, os demônios saíam. E a pessoa ficava liberta. Quando os discípulos viram aquilo, disseram, mestre, nós vimos um que em seu nome expulsa demônios, mestre. Nós proibimos porque ele não faz parte do nosso grupo. Ele não anda conosco, ele não anda com o Senhor. E, no entanto, está lá, expulsando demônios. Este homem em específico não era um falso profeta. Não era. Porque Jesus disse, deixa ele fazer o que ele está fazendo. Jesus é a favor quando a coisa é honesta. Quando a coisa é desonesta, Jesus não é a favor. Então entenda. Muitas pessoas pegam essa passagem e dizem, lá, Jesus não proibiu o homem, então deixa esses homens, essas mulheres, expulsar os demônios e curar os enfermos. Deixa. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não proibiu porque ele estava andando de acordo com a palavra de Deus. Mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem fazer parte do grupo dos 12, mesmo sem ter recebido a ordem direta de Jesus para expulsar demônio, ele entendeu que o nome de Jesus era poderoso e passou a fazer a obra de Deus por conta própria. Jamais que Deus vai impedir uma pessoa de fazer a obra por conta própria. Se a pessoa gosta, se a pessoa tem o desejo, meu amigo, jamais que Deus vai impedir. Você pode ter certeza que jamais que Satanás vai pôr o desejo de uma pessoa dela fazer a obra, dela anunciar o evangelho, anunciar a verdade. Jamais. Então muitas pessoas se questionam também, será que eu tenho chamado mesmo para anunciar o evangelho? Meu amigo, se a pessoa se sente bem anunciando o evangelho, a verdade, se ela tem prazer nisso, pode ter certeza que é o Espírito Santo que está induzindo. Porque jamais que o espírito de Satanás vai induzir uma pessoa a falar a verdade. Jamais. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se a pessoa se sente bem anunciando a palavra, pode ter certeza que é o Espírito de Deus que induz ela a fazer isso. É o próprio Deus que induz. Então, esse é um ponto que nós temos que entender. Porque Deus não vai se manifestar diante de uma pessoa ou se apresentar como se apresentava no Antigo Testamento, levantar um profeta falando cara a cara. Ele vai induzir a pessoa vai se sentir bem anunciando a palavra dele, anunciando a verdade. Quando a pessoa se sente bem anunciando a verdade, anunciando a palavra dele, a verdade, é um sinal que é ele que está induzindo. Isso é um grande sinal. Eu me sinto bem anunciando, mas tenho dúvida. Então você pode tirar a sua dúvida. Se você é uma pessoa que anuncia a verdade e tem dúvida se tem chamado, tira essa dúvida da sua cabeça, porque o diabo não é. O diabo não está te induzindo a anunciar a verdade. Jamais queria induzir. Ele quer induzir as pessoas a anunciar a mentira. Agora, os falsos profetas são induzidos pelo diabo. Os que distorcem a palavra de Deus, esses são induzidos pelo diabo. Porque o diabo trabalha da seguinte forma, criando heresias. Ele trabalha com heresias, com distorcimento da palavra de Deus. Ele trabalha desta forma, o diabo. Então ele vai induzir os seus filhos, seus seguidores, os seus pregadores e pregadoras a distorcer a palavra de Deus com heresias, com mentiras. Aí tudo bem. Mas se a pessoa anuncia corretamente, sente prazer nisso, pode ter certeza, é o Espírito Santo de Deus quem induz ela a fazer isso. Então a palavra de Deus mostra claramente, para não deixar dúvidas, que Jesus é a favor que a pessoa faça a ministração da palavra,
use o nome dele para expulsar os demônios, para curar os enfermos, Jesus é a favor. Desde que esteja sendo feita corretamente de acordo com a palavra de Deus. Então, no caso deste homem que estava expulsando demônios, na passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 38, Jesus foi a favor, falou, não repreenda ele não, deixa ele fazer, mesmo sem eu ter dado uma ordem direta, deixa ele fazer o que ele está fazendo, porque quem é por nós não é contra nós. Então, em outras palavras, Jesus não foi diretamente naquele homem mandar ele expulsar demônio, mas você pode ter certeza que quem induziu ele a fazer aquilo não foi o diabo. Não foi o diabo quem induziu aquele homem a sair expulsando demônio, porque se o reino de Satanás se dividir, ele é destruído. Jamais que o diabo vai induzir uma pessoa que está correta a fazer isso. Agora, preste atenção. Os falsos profetas, os falsos mestres que estão contando mentiras, enganando as pessoas, ludibriando, fazendo coisa errada para arrancar dinheiro, mesmo assim, quando eles usam o nome de Jesus, o demônio é obrigado a sair, porque o poder está no nome de Jesus. Então entenda, é algo fácil de entender, mas ao mesmo momento é algo complexo, porque como que a pessoa que está roubando suas ovelhas, mentindo para suas ovelhas, fazendo campanhas, fazendo votos para arrancar dinheiro, fazendo dízimos absurdos de 20%, 30% para arrancar dinheiro mesmo, fazendo venda, comércio dentro da igreja, vendendo de tudo, faz rifa, faz de tudo que é errado. O demônio manifesta, ela usa o nome de Jesus, o demônio sai. É difícil de compreender aos olhos humanos. É difícil. Mas entenda, Jesus disse que a maioria que expulsa demônio, que cura enfermo no nome dele, vai padecer, vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, vai padecer por toda eternidade. Vai padecer porque não é dele. Não é dele. Então, sinais e prodígios não provam que uma pessoa é de Deus. Se dependesse de sinais e prodígios para provar que uma pessoa é de Deus, João Batista estaria condenado. Você sabe por quê? Se você estudar a história de João Batista, que é considerado o profeta mais santo de todos os nascidos de mulher, quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém igual João Batista, que era primo de Jesus, por parte de sangue daqui da terra, pela criação, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. A grande questão é que João Batista era o mais santo. Quantos demônios João Batista expulsou na sua trajetória? 0. Quantos enfermos João Batista curou na sua trajetória? 0. Nunca expulsou um demônio, nunca curou um enfermo, João Batista. O profeta mais santo. Então, se depender de sinais e prodígios para provar que é de Deus, João Batista não é de Deus. De acordo com os sinais e prodígios, ele não é. Mas não é através de sinais e prodígios que prova que uma pessoa é de Deus. Porque o próprio Jesus disse que João Batista era o mais santo. João Batista era profeta de Deus, veio para preparar o caminho. Mas o ministério dele era um ministério diferenciado. O ministério dele era um ministério de preparar o caminho para Jesus. Jesus sim viria curando enfermos, expulsando demônios. João Batista não, viria anunciando e abrindo o caminho, desmatando o caminho. O ministério dele era assim. Então existem ministérios diferentes, com propósitos diferentes, com chamados diferentes. Mas o Espírito é o mesmo. Isso existe, isso é bíblico. João Batista tinha esse chamado. Se você pegar a história dos profetas, nem todos tinham o mesmo chamado igual. Para cada hora, para cada situação, Deus levantava um profeta específico para aquela situação. E João Batista, o chamado dele era esse, de ir à frente de Jesus. Tanto é que chegou um ponto, ele disse, agora eu tenho que diminuir. Eu tenho que sair de cena. E quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. É Ele que agora tem que assumir o controle. Eu tenho que sair de cena, eu tenho que diminuir cada vez mais.
Ele agora tem que crescer e assumir. Saiu da boca do próprio João Batista, ele tinha esse conhecimento, que ele tinha que sair de cena. Ele foi morto, foi degolado, ele tinha esse conhecimento, ele tinha que sair de cena para ficar só Jesus. E Jesus sim viria expulsando o demônio e curando os enfermos. E batizava também. Então entenda a palavra de Deus. Não é através de sinais, não é através de prodígios, não é através de maravilhas. Então não se apegue a sinais. Não é porque você viu um homem ou uma mulher expulsar um demônio, aí dentro de uma igreja ou fora da igreja, que você pode dizer que essa pessoa é de Deus. Porque nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que a maioria que expulsa demônios e cura enfermos e faz sinais e maravilhas reais, não é mentira não, hein? Os que conseguem fazer sinais reais usando o nome de Jesus, a maioria, de acordo com o próprio Jesus, não é dele, ele não conhece e ele vai enviar para o lago de fogo e enxofre para sofrer por toda a eternidade. Você quer saber onde é que vai ter mais crentes? É no lago de fogo e enxofre. Poucos serão salvos, poucos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos vão se salvar. De acordo com a palavra de Deus, poucos. Poucos. A grande maioria vai arder no lago de fogo e enxofre. Lá no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, com o falso profeta, se você for lá, se tivesse como ver em visão, não tem como, é impossível. Só Deus é capaz de saber. Mas vai ter mais crentes lá do que ímpio. Mais crentes do que ímpio. A crentaiada vai arder. Lá eles vão se lembrar de tudo que eles fizeram aqui, enganando as pessoas com campanhas para arrancar dinheiro, com votos para arrancar dinheiro, fazendo comércio aí dentro das igrejas, vendendo de tudo para arrancar dinheiro, pregando o dízimo de 20, 30, 40, 50%. Lá eles vão se lembrar de tudo isso, das mentiras que eles contavam aqui, enrolando a língua, dizendo que era língua estranha, quando na verdade era tudo fingimento deles. Lá eles vão se lembrar de tudo isso. Eles vão ter toda a eternidade para se lembrar. E vão pular que nem pipoca. Lá vai ter sofrimento, hein? Você acha que isso aqui na terra é sofrimento? Estude o que Jesus anunciou. Lá vai haver pranto e ranger de dente por toda a eternidade. Ali os crentes vão sofrer, mas vão sofrer bonito mesmo. E não vai ter volta não, hein? Por toda a eternidade. E você sabe quem é que vai enviar para lá? Jesus Cristo. O mesmo Jesus que eles dizem que serve aqui. Mas que na verdade usam o nome dele aqui na terra para arrancar dinheiro das pessoas. Religião, nos dias de hoje, virou meio de vida, virou comércio. É um meio onde homens e mulheres descobriram que eles podem conseguir dinheiro. São empresas, a grande maioria das igrejas são empresas. São empresas. O produto que é comercializado é a palavra de Deus. São empresas. A grande maioria, sinto muito, é a mais pura verdade. A maioria são empresas. O objetivo é dinheiro, é arrancar dinheiro. Por quê? E os pregadores são empresários. A maioria. É muito raro você encontrar hoje um pregador que é honesto. Muito raro. Raríssimo. É como procurar agulha em palheiro. Uma pessoa que realmente seja honesta, que seja transparente, que realmente fale a verdade, que realmente ensine a palavra de Deus do jeito que está escrito. Raríssimo. É como achar agulha em palheiro. É por isso que eu falo, se você quiser aprender a palavra de Deus, dentro de igreja você não aprende não.
Até pode encontrar uma ou outra aí que ensina. Mas dentro de igreja você não aprende palavra de Deus, não. Você vai aprender coisa errada. Você vai aprender heresias que eles ensinam para você. Você vai aprender a falar em línguas que não existem. Você vai aprender pular. Você vai aprender a gritar. Você vai aprender a rodopiar. Você vai aprender a dançar. Você vai aprender a fazer carnaval. Você vai aprender a fazer teatro. Você vai aprender a dançar na frente do altar. Você vai aprender fazer campanha, você vai aprender a fazer voto, você vai aprender a subir monte, você vai aprender a descer monte, você vai aprender a mergulhar no mergulho de Naamã, você vai aprender só asneira, que não edifica em nada, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas palavra de Deus mesmo, mostrar para você o significado dentro de igreja, esquece. Pode até ser que tem uma ou outra aí que ensina, mas esquece. Você não vai aprender a palavra de Deus dentro de igreja. Você não vai aprender a verdade dentro de igreja, você não aprende. Dentro de igreja você vai aprender heresias, coisas erradas, porque é o que a maioria tem feito. Heresias, coisas erradas, nada a ver com Deus. Nada a ver. Então, esta é a mensagem, esta é a palavra de Deus que prova claramente. Não basta expulsar demônios para provar que é de Deus. Não basta. Porque muitos que expulsam demônios, o próprio Jesus disse que vai lançar no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos caídos, onde irá sofrer por toda eternidade.